Poucos nomes no futebol conseguem carregar uma expectativa tão pesada quanto o de Kylian Mbappé. Quando ele entrou no Santiago Bernabéu com a camisa branca pela primeira vez, não foi apenas a apresentação de mais uma contratação milionária. Foi o início de uma discussão que mexe com a memória, o orgulho e até o ego dos torcedores do Real Madrid. Poderia esse francês se tornar maior que Cristiano Ronaldo dentro do clube? Não estamos falando de gols bonitos, de dribles plásticos ou de fama nas redes sociais. Estamos falando de impacto real, de momentos que marcam uma era, de decisões que mudam a história de um time. O que intriga é que, em tão pouco tempo, Mbappé começou a dar sinais de que não veio para dividir espaço com ninguém, mas sim para ocupar o trono que parecia intocável desde a saída de CR7. E se isso realmente acontecer, não será apenas um novo capítulo na história do Real Madrid, será a prova de que um ciclo se fecha, e outro, talvez ainda maior, começa diante dos nossos olhos. O Real Madrid sempre foi um clube acostumado a lidar com estrelas, de Di Stéfano a Zidane, de Raul a Cristiano Ronaldo. O Bernabéu se acostumou a ter reis em campo, mas desde que CR7 partiu em 2018, algo ficou quebrado. Por mais que títulos tenham continuado chegando, havia uma sensação incômoda. O time ainda vencia, mas faltava aquela figura que transformava vitórias comuns em lendas eternas. Vinícius Júnior, Benzema e até mesmo Modric seguraram a coroa em momentos diferentes, mas nenhum conseguiu preencher completamente o vazio deixado pelo português. É nesse cenário que Mbappé entra em cena. Diferente de qualquer outro reforço recente, ele não foi contratado apenas para jogar bola. Ele chegou para resgatar um sentimento que parecia perdido, o de inevitabilidade. Quando Cristiano Ronaldo pisava em campo, havia quase a certeza de que algo extraordinário iria acontecer. E agora, com Mbappé, essa atmosfera começa a renascer. O francês não joga apenas para vencer, ele joga como se cada partida fosse um palco para gravar seu nome na eternidade. O mais intrigante, porém, não é apenas o talento individual. Mbappé trouxe consigo um impacto psicológico imediato. Os adversários já não enfrentam apenas o Real Madrid, enfrentam Mbappé vestido de branco. É como se o clube tivesse recuperado a aura de superioridade, aquela sensação de que, não importa o quanto o rival se prepare, sempre haverá um detalhe impossível de controlar: a genialidade de um único jogador. Mas há um detalhe que deixa tudo ainda mais instigante. Mbappé não parece interessado em se adaptar à história do Real Madrid. Pelo contrário, ele atua como se estivesse moldando o clube à sua própria narrativa. Enquanto outros craques precisaram de tempo para conquistar espaço, ele chegou já exigindo protagonismo. Não em palavras, mas em gestos, em decisões, em gols. Isso coloca uma questão delicada. Será que estamos diante de alguém que não só quer marcar época, mas que já visualiza ultrapassar um dos maiores ídolos da história recente? E é justamente nesse ponto que a comparação com Cristiano Ronaldo começa a ganhar força. Não porque Mbappé tenha pedido, mas porque a própria torcida, a imprensa e até os rivais parecem enxergar esse paralelo inevitável. Só que há algo que poucos percebem. O caminho de Mbappé dentro do Real Madrid pode estar sendo construído de uma forma totalmente diferente daquele que CR7 trilhou. E é nessa diferença que talvez se esconda a chave para algo ainda maior. Cristiano Ronaldo construiu sua lenda no Real Madrid com base em números absurdos. Foram gols em quantidade industrial, recordes quebrados em série e uma obsessão quase sobre-humana por ser o melhor do mundo. Seu reinado foi marcado por intensidade, disciplina e uma capacidade única de decidir em momentos de maior pressão. Essa foi a fórmula que o transformou em um mito no Bernabéu. Mas quando olhamos para Mbappé, o que vemos é algo diferente. Não uma tentativa de repetição, mas uma reinvenção daquilo que significa ser a estrela máxima do clube. Mbappé não joga como Cristiano. Ele não precisa. Sua velocidade é cortante. Sua tomada de decisão é instintiva.
e seu estilo tem um elemento de improviso que surpreende até os companheiros. Enquanto CR7 se moldava em treinos incessantes para atingir uma perfeição quase robótica, Mbappé parece operar no caos criativo, na imprevisibilidade que transforma um lance simples em espetáculo. É como se o Real Madrid, pela primeira vez desde a Era Galáctica, tivesse encontrado um jogador que não se encaixa em um molde. Ele cria o próprio. E isso tem efeitos claros dentro de campo. Vinícius Júnior, que antes carregava sozinho a responsabilidade do brilho, encontrou em Mbappé um parceiro que não disputa espaço, mas amplia horizontes. Jude Bellingham, até então o rosto do novo projeto merengue, passou a dividir protagonismo sem perder importância. O francês não rouba holofotes, ele os multiplica. E essa dinâmica pode ser justamente o que diferencia sua trajetória da de Cristiano Ronaldo. Em vez de carregar o time sozinho, Mbappé tem potencial para comandar uma geração inteira, transformando talentos em armas ainda mais letais ao seu redor. No entanto, há algo que torna essa ascensão ainda mais intrigante. O Real Madrid, historicamente, sempre esperou que suas estrelas se adaptassem ao clube, à sua mística, à sua disciplina. Mbappé, ao contrário, parece estar fazendo o caminho inverso. É o clube que se ajusta à sua presença. Da forma de jogar, às estratégias de ataque, até a postura dos companheiros, tudo se molda para potencializar o francês. Isso não é comum no Madrid. E talvez seja exatamente o que pode colocá-lo em uma posição única na história do time. Mas aqui surge a pergunta que não cala. Se o Real Madrid, o clube mais vitorioso da Europa, está se ajustando a Mbappé, até onde isso pode chegar? O que acontece quando não é apenas o jogador que depende do clube para crescer, mas o próprio Madrid que começa a respirar no ritmo de um único craque? A resposta para isso pode revelar se estamos diante de mais um grande ídolo, ou do início de algo que vai redefinir o que significa ser rei no Santiago Bernabéu. O Real Madrid sempre foi mais do que um time de futebol. É uma marca global, um símbolo de status, um clube que dita tendências dentro e fora de campo. E a chegada de Mbappé não mexeu apenas no ataque merengue. Ela remodelou toda a percepção do que significa vestir branco em 2025. O impacto foi imediato. Camisas esgotadas em questão de horas, recordes de audiência quebrados, contratos de patrocínio renegociados em valores ainda mais altos. Mbappé não é só um reforço. É um ativo que mudou a balança comercial do clube. Mas o efeito vai além do financeiro. Dentro do vestiário, a presença de Mbappé trouxe uma energia diferente. Não se trata apenas de status, mas de postura. Ele chegou com a confiança de quem sabe que já é uma referência mundial, mas também com a serenidade de alguém que entende que o Real Madrid exige mais do que talento, exige mentalidade. Jogadores jovens, como Arda Güler e Endrick, olham para ele como um espelho. Já os mais experientes, como Modric e Kroos, reconhecem que o francês representa a transição natural para uma nova era. E aqui está um ponto crucial. Mbappé não é apenas seguido dentro do clube. Ele é observado por milhões fora dele. Sua imagem ultrapassa fronteiras, conecta diferentes gerações e amplia a influência do Real Madrid em mercados estratégicos. Na Ásia, na África, no Oriente Médio, ele é visto como ícone cultural, não apenas como atleta. O Madrid, que já dominava globalmente com CR7, volta a assumir a dianteira do espetáculo midiático graças a Mbappé. Só que o fenômeno mais curioso é a forma como ele altera a narrativa histórica do clube. Quando Cristiano Ronaldo chegou, o Real Madrid ainda estava em busca de retomar seu protagonismo europeu. Com Mbappé, a situação é outra. Ele não vem para reconstruir, mas para expandir um império já consolidado. É como se o francês fosse a peça que faltava para o Real Madrid se reinventar sem perder sua essência. No entanto, essa grandeza fora de campo também carrega um peso. Quando um jogador começa a mover não apenas resultados, mas mercados inteiros, a pressão ultrapassa qualquer limite esportivo. Cada gesto, cada palavra, cada escolha vira manchete. E é nesse ponto que se esconde o verdadeiro teste para Mbappé.
Será que ele conseguirá manter sua autenticidade enquanto se transforma inevitavelmente em um produto global maior do que o próprio clube? Essa é a questão que incomoda e, ao mesmo tempo, fascina. Porque se Mbappé conseguir equilibrar o homem, o craque e a marca sem perder a essência, ele pode alcançar algo que nem Cristiano Ronaldo experimentou no Madrid. Ser não apenas um ídolo, mas o símbolo absoluto de uma era onde esporte, cultura e negócio se fundem em um único nome. Quando falamos de Cristiano Ronaldo, uma palavra sempre se impõe: obsessão. O português construiu sua carreira em cima de uma mentalidade quase inumana, onde cada treino era encarado como uma final de Champions e cada crítica era transformada em combustível. Sua fome por vitórias era tamanha que, para muitos, parecia não haver espaço para outra coisa em sua vida. Essa obsessão moldou o Real Madrid por quase uma década. Mbappé, porém, não se move da mesma forma. Ele não é o atleta que precisa provar algo a cada partida para calar detratores. Ao contrário, parece jogar com uma naturalidade desconcertante, como se o peso de milhões de olhos nunca fosse suficiente para abalar sua confiança. Essa diferença é crucial. Enquanto CR7 usava a pressão como motor, Mbappé parece usá-la como cenário. Ele não luta contra ela, ele simplesmente atua como se fosse parte do espetáculo. Dentro de campo, essa mentalidade se traduz em escolhas. Mbappé arrisca quando outros hesitam, improvisa quando o esperado seria seguir o manual, e encontra soluções que parecem nascer da intuição. É uma confiança que contagia o time. Em vez de carregar a bola como se fosse um fardo, ele a trata como extensão natural de si mesmo. Isso cria um contraste evidente. Cristiano era o símbolo da disciplina, Mbappé é o emblema da liberdade criativa. E o mais interessante é como isso afeta os companheiros. Muitos relatam que jogar ao lado dele é como ter a certeza de que sempre haverá uma saída, mesmo nos momentos mais caóticos. Essa leveza não diminui sua seriedade, mas revela um tipo diferente de liderança. Não a que cobra de forma dura, mas a que inspira pela própria forma de viver o jogo. Se Cristiano Ronaldo era o general em campo, Mbappé se parece mais com um maestro que conduz sem precisar gritar. Mas há um ponto de interrogação que paira sobre essa mentalidade. Será que essa confiança quase natural, essa maneira leve de encarar o peso do Real Madrid, resistirá aos momentos mais sombrios, porque inevitavelmente eles virão? Uma semifinal perdida, uma temporada sem títulos, a inevitável crítica da imprensa espanhola. É nesses instantes que se definem as verdadeiras lendas. E aqui está o paradoxo que deixa a comparação ainda mais instigante. Cristiano Ronaldo provou sua grandeza repetidamente em noites de glória e em dias de tempestade. Mbappé, por enquanto, mostra sinais de que pode trilhar um caminho ainda mais brilhante. Mas o teste final ainda não chegou. Quando esse dia vier, será que a leveza que hoje encanta será suficiente para sustentar um legado que ameaça ultrapassar até o maior ídolo recente do Bernabéu? Ser maior que Cristiano Ronaldo no Real Madrid não é apenas sobre gols, títulos ou recordes, é sobre dominar a narrativa de um clube que respira história. CR7 não foi apenas o artilheiro máximo da Champions League ou o homem dos gols impossíveis. Ele foi a personificação de uma era em que o Real Madrid voltou a ser o time mais temido do planeta. É por isso que sua sombra ainda paira sobre o Bernabéu, porque não era só futebol, era mito, era aura. Era a certeza de que sempre haveria um final épico escrito por ele. Se você chegou até aqui, é porque você enxerga o futebol além dos holofotes. Então não perde tempo. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Aqui a gente entrega o que ninguém tem coragem de dizer, com análise real, bastidores quentes e verdades que muita gente tenta esconder. Quem já está inscrito, está sempre um passo à frente. Não fica de fora. Mbappé surge nesse cenário com uma responsabilidade que poucos conseguiriam carregar. Ele não chega para substituir Cristiano. Ninguém pode.
Ele chega para criar uma era paralela, talvez até mais ampla, porque sua influência vai além das 4 linhas. A questão não é apenas se Mbappé pode marcar tantos gols quanto Ronaldo, mas se ele pode se tornar o rosto definitivo de um Real Madrid, que já não precisa provar nada a ninguém, apenas reafirmar sua supremacia geração após geração. Os sinais até aqui são promissores. Dentro de campo, Mbappé trouxe de volta a sensação de inevitabilidade. Fora dele, transformou o Real Madrid em uma máquina ainda mais poderosa, tanto cultural quanto economicamente. E sua mentalidade distinta, mais leve, mais criativa, menos obcecada, pode ser justamente a chave que diferencia sua jornada da de CR7. Mas, como toda história no futebol, o tempo é o verdadeiro juiz. Não bastam temporadas brilhantes ou jogadas memoráveis. Para ser maior que Cristiano Ronaldo no Real Madrid, Mbappé terá de construir uma sequência de noites eternas, daquelas que ecoam décadas depois. E é aqui que a comparação atinge o ponto máximo de tensão. Cristiano escreveu sua lenda com suor, lágrimas e uma fome insaciável. Mbappé, por outro lado, parece querer escrever a sua com liberdade, ousadia e naturalidade. Qual dessas duas forças é mais poderosa? A obsessão ou o talento descomplicado? O guerreiro incansável ou o artista que parece brincar com a pressão? O Bernabéu, palco de tantas histórias, terá a resposta nos próximos anos. Talvez Mbappé se torne o nome que reescreveu a hierarquia dos ídolos. Talvez ele seja lembrado como o sucessor que se aproximou, mas não ultrapassou o mito. O certo é que cada vez que ele pisa em campo, a pergunta volta à tona. Será este o momento em que assistiremos ao nascimento de um novo rei absoluto? No fim, não existe uma resposta definitiva agora. Apenas a sensação de que estamos testemunhando uma história que ainda está sendo escrita e que pode mudar para sempre a forma como o Real Madrid entende a palavra grandeza. E convenhamos, acompanhar esse processo já é, por si só, um privilégio que faz cada jogo parecer muito mais do que 90 minutos de futebol. Se você gosta deste tipo de conteúdo deste canal, se inscreva e deixa o teu gostei. Um forte abraço e fica com Deus. Shalom.